Bradesco Seguros está ao seu lado, proporcionando tranquilidade nos momentos mais especiais. No nascimento do filho, na realização de um sonho, na compra da casa ou do primeiro carro. Está junto das pessoas em cada etapa da vida. Na garantia de um sorriso alegre e saudável. E na busca por um futuro pleno e mais tranquilo. Estamos presentes por todo o país, atendendo diferentes perfis, apoiando a cultura e estimulando a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. Muito prazer. Somos a Bradesco Seguros. Temos orgulho de fazer parte da vida das pessoas. Afinal, proteger você é nossa maior missão. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Olá, sejam bem-vindos ao Falou e Disse, o programa de entrevistas da Unibis Cultural com a apresentação da Bradesco Seguros. Eu sou Beth Marim, apresentadora desta série de entrevistas sobre longevidade com qualidade. O tema de hoje é empatia, uma poderosa palavra capaz de mudar a nossa forma de agir com os outros e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Ao tentarmos nos colocar no lugar de uma pessoa mais velha, podemos abrir espaço e diálogo para aprender com quem tem mais experiência. Seria essa a saída para fomentarmos uma longevidade com qualidade? Para falar sobre empatia, escolhemos uma autoridade no tema. O nosso convidado de hoje é o Wellington Nogueira, o fundador da Doutores da Alegria. Organização pioneira, premiada e reconhecida internacionalmente por inserir a arte do palhaço no universo da saúde, contribuindo com a humanização hospitalar. Ele foi reconhecido como empreendedor social e membro da organização Ashoka por trazer soluções inovadoras para problemas sociais. Durante 25 anos esteve à frente da Doutores da Alegria, atuando de forma visionária e inspiradora. Hoje o Wellington Nogueira, ele está licenciado da organização, trabalhando no campo da inteligência lúdica como antídoto para os desafios da contemporaneidade. Wellington, seja bem-vindo e conta pra gente sobre o seu Day One, aquele momento exato em que a empatia impactou e te inspirou para criar o Doutores da Alegria. Oi, Beth, tudo bom? Muitíssimo obrigado pelo convite para participar dessa conversa e principalmente dentro desse campo da longevidade, que é tão importante hoje, a gente descobrir, investigar, explorar todo o potencial que a longevidade nos traz. Então, parabéns e muito obrigado. Quero agradecer também a gente poder falar sobre o tema da empatia, porque é algo que muda a forma da gente ver o mundo, que muda a vida da gente. E dentro da minha carreira, a pergunta que você fez do Day One me tocou muito, porque vou fazer 60 anos daqui a pouco, e então em 60 anos a gente tem vários Day Ones, mas o mais importante para mim, que assim marcou minha vida para sempre, foi o primeiro dia que eu vi o trabalho no hospital, lá em Nova York, no hospital da Universidade de Colômbia, porque eu não fazia ideia do que significava uma dupla de palhaços dentro do hospital. E tudo aquilo que eu imaginava que ia ser ruidoso, festivo, olha lá, pessoal, sabe assim, uma entrada invasiva que ia mais dar um susto nas pessoas do que qualquer outra coisa, se revelou exatamente o oposto. Porque a primeira coisa que a dupla fez foi abrir a porta e não entrar, mas buscar o olhar da criança. E a partir dessa reação da criança, de expectativa, surpresa por ver aquela dupla de palhaços na porta, eles começaram um diálogo onde eles se apresentaram, disseram o que eles faziam, né, como besteirologistas, e dali da porta começaram a fazer mágica com bolhas de sabão e música clássica, tocada por uma palhaça que se apresentava como uma girafa de tão alta que ela era, e tocando flauta transversal. Então você vê que em pouco tempo se estabeleceu uma relação de conexão.
e essa criança foi ficando encantada, e essa criança aqui que estava observando foi ficando mais encantada ainda. E eu nunca vou me esquecer que na hora que a porta se abriu e que os primeiros segundos a criança ainda não sabia o que estava acontecendo, ela ficou neutra e aos poucos ela foi se abrindo. Mas na hora que a dupla de artistas pediu para entrar no quarto, essa criança não teve dúvida. Eles deram o primeiro passo e ela saltou do leito para interagir com eles, para estar mais próxima. Tamanho era o encantamento. E para mim, o meu segundo Day One foi o primeiro dia do trabalho do Doutores da Alegria no Brasil, porque o primeiro dia a gente nunca esquece. E eu me lembro que foi no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e as pessoas ficavam atônitas porque elas não sabiam o que estava acontecendo, vendo aquele palhaço com um jaleco branco circulando pelo hospital e me perguntando se tinha alguma festinha de criança, e eu falava, não, isso aqui é um lugar sério, é um lugar de respeito. Então, esse primeiro dia, onde eu ainda precisava explicar para as pessoas o que estava acontecendo, eu lembro com muita saudade, porque a primeira reação delas, uma vez que eu falava, era: ah, que coisa mais linda! Então, quando o trabalho da gente, quando a nossa atividade consegue tocar as pessoas dessa forma, para mim é muito promissor, porque parece que a gente está indo num bom caminho. E a base de uma relação com alegria é a base de uma relação movida por alegria é exatamente a empatia. A gente não pode começar nada sem antes obter a permissão do outro. E ao obter a permissão do outro, a gente também já vai se abrindo para entender de onde ele vem, se colocar no lugar dele. E isso eu não vou dizer para você que é forte, eu digo para você que é poderoso e é transformador. Tanto que hoje a gente está aqui conversando a respeito disso. Incrível essa história, né? Obrigada por compartilhar com a gente, Well. Agora, eu gostaria que você falasse sobre saúde emocional, que é o principal benefício do trabalho do Doutores da Alegria, né? Ah, Beth! Muito obrigado por essa pergunta, porque sim, palhaços são seres curiosos, né? E uma coisa que sempre foi muito cobrado no princípio foi justamente, mas quais são os resultados, quais são o impacto? E como toda aquela atividade era muito nova, era preciso encontrar a maneira certa de tentar mensurar a alegria, que é algo que até então nunca, esse desafio dentro do hospital havia surgido. Então, e até hoje, mensurar a alegria é algo que ninguém sabe como fazer. Porém, com a ajuda da Morgana Mazetti, que é uma psicóloga hospitalar que sempre foi muito fora da curva, ela sempre buscou outros caminhos para ajudar os pacientes que ela atendia a viverem experiências potentes, transformadoras, né? Então a Morgana, quando viu o nosso trabalho pela primeira vez, ela falou: essa é a visão de saúde que eu acredito. E a gente tem muita coisa para fazer. E eu disse: temos, mas volta daqui a 2 anos, porque eu estou apenas começando. Daqui a 2 anos eu vou ter algo mais sustentável e mais concreto para poder te apresentar. E por incrível que pareça, né, quando as coisas têm que ser, 2 anos depois eu estou procurando o telefone da Morgana e ela me liga, falando: oi, faz 2 anos que a gente se viu. E mudou alguma coisa? E foi quando ela começou a dar o atendimento para os artistas, porque falando de saúde emocional, né, Beth? É muito importante que você cultive aquilo que você leva. Não dá para você levar alegria e você não cultivar isso na tua vida, no teu jeito de ver a vida, nas tuas relações, né? Então, a Morgana, nesse sentido, ela veio para ajudar os artistas a lidar com as respostas que eles não sabiam encontrar, a lidar com a morte de crianças,
lidar com a situação que você vê uma criança se restabelecer para depois ela voltar para uma vida cheia de privações e insalubridades. Então a gente viu que o trabalho não acabava só na conexão com a criança no hospital. E os artistas precisavam elaborar essas emoções todas. De outra forma, eles não estariam mais 100% disponíveis para o trabalho, emocionalmente falando. Então, isso é algo que durante toda a nossa vida nos Doutores da Alegria, né? Eu falo porque hoje, como licenciado das minhas funções, eu ainda continuo dentro e acompanhando as atividades dos doutores. Você vê que a questão da saúde emocional, da higiene emocional que a gente chama, nós fazíamos as reuniões uma vez por mês de higiene emocional, que era para os atores poderem falar sobre os incômodos que eles estavam tendo na relação com as crianças, por exemplo, ao ver a saúde de uma criança se deteriorar por causa do avanço de um câncer e a proximidade da morte. Tudo isso gerava emoções que precisavam ser elaboradas, que precisavam ser trabalhadas. E a Morgana então veio criar esse espaço que nós chamávamos de higiene emocional, onde você tinha um grupo de pessoas que ouvia, e só por ouvir você já estava apoiando a pessoa que estava relatando as histórias. O ouvir tem uma força muito grande. Chegou um momento em que esse formato começou a não dar conta, e foi então que o grupo se deu conta que eram artistas. E como artistas, eles sabiam trabalhar emoções e expressar essas emoções através de arte. E foi aí que essa experiência com as crianças começou a gerar canções, começou a gerar cenas, começou a gerar textos, poemas. E os artistas até hoje vão elaborando, através da arte, todas essas emoções. Com certeza, todos eles, cada pessoa é uma pessoa, tem as suas formas de cultivar a sua higiene emocional, a sua saúde emocional, exatamente por causa desse princípio de coerência. A gente só pode levar aquilo que a gente tem. E para ter essa saúde emocional cada vez mais importante, porque antes eu brincava e falava, não sei onde começa e onde termina o hospital. Hoje eu sei menos ainda, porque nós estamos vivendo uma mudança de era que faz com que todas as mudanças ocorram cada vez mais rápido e sem um manual de instruções. Então, quando a gente é pego de surpresa e numa experiência não muito legal, a gente se sente perdido. E esse se sentir perdido, não convidado para uma festa onde todo mundo está indo, essas são as sensações que começam a despertar a ansiedade e começam a interferir com a nossa saúde mental. Então, nos dias de hoje, que a gente vive um hospital a céu aberto, o cultivo da saúde mental é imperativo para uma relação saudável com a nossa vida. Nossa, eu falei muito, mas fazer o quê? Que maravilha, gente. Tudo começou com esse exercício de empatia com foco nas crianças e foi contagiando todos ao redor. Não é lindo? Agora, eu quero perguntar sobre a sua própria reinvenção. El, você passou por um processo de mudança na sua carreira, depois de 25 anos à frente do Doutores da Alegria. Com sua maturidade, que eu sei que você está chegando aí aos 60, não é? Você acredita que a mudança do nosso modelo mental passa pelo exercício da empatia? Oi, Beth, que pergunta linda essa. A mudança do nosso modelo mental passa pelo exercício da empatia? Sim. De novo, a gente é capaz de vivenciar e compartilhar aquilo que a gente vivencia em primeiro lugar com a gente. E pensar em autoempatia, né? Se aceitar incondicionalmente. Não é ficar cego para o que precisa ser consertado, mas é, em primeiro lugar, a gente ser capaz de começar o dia, olhar no espelho, para aquela criatura que aparece no espelho assim que a gente sai da cama.
sem nenhum efeito especial, ou melhor, com defeitos especiais. Mas a gente poder olhar para aquela pessoa e falar: bom dia, eu gosto de você e eu te acolho do jeito que você é. E eu não troco você por ninguém. Uma pequena afirmação como essa, um pequeno gesto como esse, já tem um impacto incrível. A neurociência explica isso, já tem um impacto incrível no nosso bem-estar e na prática de uma relação saudável com a gente. A gente realmente pratica com mais consistência e leva para o mundo aquilo que a gente aprende a cultivar dentro da gente. E para mim o processo de reinvenção, eu diria que foi um processo muito natural e espontâneo, sabe, Beth? Porque eu me imaginava sempre dentro dos Doutores da Alegria e fazendo o trabalho. Mas também teve uma coisa que eu sempre soube, que o Doutores da Alegria não era meu. ONG não tem dono, tem fundador, mas é pública. Então, estava muito claro, e pela grandeza do trabalho, é sublime demais, é grande demais. Então, não pode pertencer a uma pessoa, mas a uma coletividade. E para mim, o Doutores da Alegria pertence ao Brasil, né? E depois ao mundo. Então, chegou um momento na minha vida em que, por conta dos Doutores da Alegria, eu ganhei uma bolsa do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, para pensar o futuro do trabalho e fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base na experiência dos Doutores da Alegria. E foi aí que eu caí num campo completamente novo, que é o da inteligência lúdica. A ludicidade é o nosso maior recurso para esse momento de transição e passagem para a próxima fase. E o que é a próxima fase? Um mundo onde as transformações vão acontecer de maneira cada vez mais rápida. E tem toda uma geração de seres humanos que não passou por esses processos. Então, a melhor maneira de se equipar, se preparar para poder trabalhar com um mundo que muda constantemente e sem aviso prévio, é a gente desenvolver a nossa inteligência lúdica. Porque é como você está numa brincadeira, onde você não prevê as coisas, mas você vai lidando com tudo aquilo que a brincadeira vai te trazendo. E uma brincadeira, é claro, com outras crianças. E quando eu falo criança hoje, eu falo de 0 a 150 anos, certo? É uma visão bem ampla. E a ludicidade sempre foi algo legitimado para as crianças. Mas chega uma hora que todo adolescente ou todo adulto ouve: acabou a brincadeira, agora é sério. E hoje a ciência está mostrando que isso não é verdade. Quando eu brinco que eu não sei onde começa e onde termina os hospitais, a saúde mental hoje é uma preocupação global. Por isso que hoje a gente tem o Setembro Amarelo, porque essas mudanças aceleradas pelas mudanças no campo do trabalho, elas estão trazendo para as pessoas muita solidão, porque não vem com manual de instrução e ocorrem muito rápido. E isso deixa as pessoas perdidas. Uma vez perdidas, elas começam a ansiedade. Da ansiedade para o cultivo de uma doença mental mais grave, é um passo. Se você não souber parar, se ouvir, se cuidar, pedir ajuda, fazer a sua profilaxia mental todos os dias, a meditação, o exercício físico, a leitura, a atualização, tudo isso que você precisa para se manter seguro, calmo, tranquilo, sereno. Essa é a palavra. Para você se manter sereno. Porque o mundo vai mudar cada vez mais rápido, né? Já está mudando. E é o caminho dele. Agora, a gente não precisa mudar cada vez mais rápido, absolutamente. A gente pode acompanhar essas mudanças e fazer as escolhas do que a gente quer mudar. Mas para isso, para ter esse diálogo com o mundo, e que é um diálogo pautado pelos princípios da ludicidade, porque é como se fosse um jogo,
um jogo onde a gente precisa se autoconhecer muito bem. Então, por isso que a autoempatia, nesse sentido, é muito importante. Para a gente não se julgar, para a gente não se achar uma porcaria, para a gente não se achar velho, não se achar desatualizado. Não, a gente não tem que se achar nada, só se achar aberto para aprender cada vez mais e cada vez mais entusiasmado por novos saberes. É isso. Então, Beth, é um momento onde a gente está se dando conta que a gente está aprendendo todo dia e ampliando tudo aquilo que a gente aprendeu lá na escola, no começo, na faculdade. Hoje, a gente está falando de lifelong learning, um aprendizado para a vida inteira. E a boa notícia é que uma vida de aprendizado perene, né, de lifelong learning, ela fica muito mais divertida se a gente pensar numa lifelong playfulness, ou seja, uma brincadeira que dura toda uma vida, que não para nunca. O cultivo de uma mente aberta para a ludicidade, para ver todos os novos elementos como partes novas de um jogo e a gente poder brincar com eles, para saber como eles funcionam, para aprender como é que a gente pode fazer uso. Tudo isso é um reforço extremamente positivo para a mente da gente, para o nosso coração também, para a nossa disposição para lidar com esse novo modo, mudança constante o tempo todo. Até porque a cada dia que passa, a gente está mudando. Né? Como é que a gente chegou nessa cor de cabelo ou nessa falta de cabelo? Não foi de um dia para outro. Né? A gente vem mudando sempre, mas a gente presta pouca atenção nisso. Agora, esse momento do mundo está pedindo muita atenção. Em primeiro lugar para a gente e em segundo lugar para o mundo à nossa volta. Nossa família, nossas emoções. Tudo isso hoje tem que ser acolhido, e acolhido com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa olhar o que precisa ser mudado e mudar, para que a gente possa cultivar o que precisa ser cultivado e dar vida, fazer crescer. E para muita gente tem um ditado que fala: cachorro velho não aprende truque novo. Mentira. O brincar na fase adulta da vida estimula a neuroplasticidade cerebral. Esse é um estudo muito recente que gerou o campo da neurociência afetiva, feito pelo Dr. Jaak Panksepp. E o Dr. Jaak Panksepp deixou uma contribuição incrível para o mundo, mostrando, sim, que pela ludicidade a gente tem condição de recuperar toda a nossa capacidade de aprendizado. Então, você vê, o futuro traz boas notícias. Eu adoro suas ideias disruptivas. Eu acho que a geração Baby Boomer tem tudo a ver com essas ideias fora da caixinha. Você já pensou em atuar com o público maduro? Visto que a população 60+ é que mais cresce no Brasil e no mundo e precisa muito dessa alegria, inovação, reinvenção. E aí, você já pensou sobre isso? Beth, super obrigado por essa pergunta. Porque, sim, eu penso o tempo todo. E quando, a partir do Doutores da Alegria, eu comecei a entrar nesse campo da inteligência lúdica, para mim foi como a segunda fase dos Doutores da Alegria e o legado para a gente deixar para o mundo e para a vida. A característica mais bonita da ludicidade é que ela é para todas as idades, sem exceção e sem contraindicação. E ainda mais com essa descoberta do Dr. Jaak Panksepp, que a ludicidade, o brincar na fase adulta da vida, nos predispõe ao aprendizado, exatamente porque ele fez pesquisas. Ele fez pesquisas em ratos
porque a estrutura cerebral dos ratos é muito parecida com a estrutura cerebral do ser humano, por incrível que parível, ou por incrível que pareça. Enfim, o Dr. Panksepp, ele conseguiu ver o que acontecia no cérebro dos ratos, né, com equipamento super sofisticado, criado especialmente para isso, mas ele conseguiu ver quais eram as regiões que acendiam. E as regiões que acendiam no cérebro dos ratos eram justamente quando eles estavam numa atividade de plena brincadeira. E não era uma brincadeira simples, uma brincadeira tímida, não, era brincadeira mesmo, se jogar uns contra os outros. E como é que ele conseguia isso? Fazendo cosquinha nos ratos. Tanto que ele, durante muitos anos, foi a chacota da comunidade científica por ser o cientista que fazia cosquinha em ratos. Hoje, graças à perseverança dele, ele deixou um legado incrível que a gente está só começando a acessar nesse momento da humanidade. Mas todos os futurologistas são categóricos em dizer que o futuro é lúdico. Você vê, num mundo onde cada vez mais a gente hoje tem treinamento online, onde a gente está convivendo com tecnologia de uma maneira cada vez mais intensa, a maneira de aprender é pela ludicidade. E, inclusive, a Agência de Futuros, inclusive a NESTA, que é o National Endowment for the Sciences, Technologies and the Arts, é a agência da Inglaterra que estuda justamente futuros através da tecnologia, das artes e das ciências. Eles têm um festival anual falando sobre futuro, e dentro desse festival tem um dia inteiro dedicado ao verbo play, ao verbo brincar, porque o curador desse festival, do Playfest, ele é categórico em falar que play, né, em todas as suas traduções para o português, é a maneira pela qual a gente vai hoje redefinir as nossas relações com vida e trabalho. Vai ser a nossa maneira dominante de gerar novos saberes, novos conhecimentos. Então nós estamos só no princípio de uma grande revolução causada pela descoberta e o acolhimento da ludicidade nas nossas vidas. E o que acontece? Por que a gente está descobrindo isso só agora? Porque a ludicidade, a brincadeira sempre foi algo prescrito e reservado para a criança. E hoje a gente está vendo que ou a gente amplia o conceito de criança para 150 anos, 0 a 150, ou a gente amplia as pesquisas a respeito da importância do lúdico na fase adulta da vida, adulta e madura, porque o brincar tem uma força que a gente ainda desconhece, porque a maior parte das pesquisas elas foram feitas com foco no desenvolvimento de crianças. Agora estão começando a aparecer as primeiras pesquisas no mundo adulto, mas ainda é só o princípio. Então olha que fascinante, com tanta tecnologia descoberta, a gente agora, nesse momento, vai começar a se dedicar ao desenvolvimento da tecnologia humana pela nossa capacidade de brincar, pela nossa ludicidade, pela nossa inteligência lúdica. Adorei o nosso papo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, por essa conversa tão rica. Agradeço também ao Unibis Cultural e a Bradesco Seguros por essa oportunidade. E fica o convite para você acompanhar a série Falou e Disse, que começa hoje e vai até dezembro desse ano. Um abraço e até o próximo programa. Querida Beth, super obrigado por essa oportunidade de compartilhar essas ideias, né? Mas principalmente esse novo momento da minha vida, que é uma continuidade do que eu comecei com os Doutores da Alegria. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi os palhaços atuando no hospital lá em Nova York, eu falei, cara, isso é o futuro.
Mal sabia eu que era mesmo. E que hoje, a partir do trabalho dos palhaços no hospital, a partir do trabalho desenvolvido e da pesquisa desenvolvida no Doutores da Alegria do Brasil, que hoje é exemplo para o mundo, eu com muito orgulho falo, a gente está no princípio de uma nova fase, onde a gente não sabe onde começa e onde termina o hospital, e para não cultivar doenças nas nossas relações com a vida, a inteligência lúdica, a capacidade de continuar brincando, o lifelong playing, vai se tornar o nosso grande aliado para uma vida plena de saúde mental e uma relação de muito boa qualidade com a vida. Porque a beleza do brincar, para mim, ela começa com o princípio mais importante da vida de um palhaço, que é rir com os outros e começar rindo de você mesmo, com você mesmo. Então, o futuro pode ser uma grande e rica brincadeira. E para mim não tem imagem mais saudável de futuro do que imaginar grandes playgrounds, onde todo mundo está cultivando a sua saúde simplesmente por estarem juntos, se divertindo, brincando e tornando a vida mais plena de significados. Muito obrigado, muita luz, muita brincadeira, muita ludicidade e borogodó para você.